Vou falar hoje sobre a psicanálise na terapia de casal. Terapia de casal, como funciona? Encontrar saídas ágeis e pacíficas para determinados problemas conjugais e familiares tem se tornado cada vez mais fácil com o auxílio de profissionais da psicanálise. Entender como funciona a terapia de casal é um bom caminho para manter acesa a luz que uniu duas pessoas e posteriormente construiu uma família. E você não precisa esperar a crise se aprofundar, já que a terapia de casal também pode funcionar de maneira preventiva. Há um possível risco de agravamento na relação. Estudos desenvolvidos pela psicanálise individual, cujos principais precursores foram Freud e Klein, serve de base para a psicanálise de família e de casal, que se desenvolveu a partir de experiências em atendimentos a pacientes esquizofrênicos e suas famílias, ainda nos anos 1940. No entanto, ainda mesmo nessa época, houve especialistas norte-americanos que registraram atendimentos a casais, tendo colaborador para a importância da terapia de casal. Existe uma psicanálise para casais, autores clássicos da psicanálise, via de regra, não aprofundaram o tema. O foco foi a análise individual. Entretanto, alguns autores contemporâneos abordam outras modalidades de atendimento, como a terapia em casal. Entendemos que vá de cada analista a decisão de atender apenas individual ou atender também casais ou outras formas de psicanálise em grupo. É importante ressaltar que alguns psicanalistas consideram que a psicanálise seja em essência individual. Isso para permitir maior profundidade nas reflexões sobre resistência e transferência, por exemplo, na aplicação do método da associação livre. Outros psicanalistas aceitam a possibilidade de psicanálise em casal, tendo que, além de aspectos individuais que surgirão apesar da terapia em casal, também seja possível pensar a transferência, a resistência e daquele conjunto casal. A terapia de casal é estudada em inúmeras linhas de psicologia e outras terapias. O melhor texto que conhecemos especificamente na área da psicanálise, isto é, sobre psicanálise em casal. O mérito de Zima foi arriscar em pensar uma psicanálise da contemporaneidade para outros modelos de setting analítico, não só individual, mas também de casais, famílias, grupoterapia. E isso sem perder o rigor teórico e sem deixar de retornar aos clássicos. Mas a efetiva aplicabilidade de uma psicanálise individual pode ser problematizada. Haverá divergência a respeito do tema a depender do autor, e também a depender se o psicanalista decidirá atuar, observe efetivamente em atuar na psicanálise, digamos, não individual. Como ocorre a terapia de casal? Existem linhas de pesquisas e de atendimento da psicanálise que servem de base para programas de terapia de casal. Em comum, muitas delas têm o objetivo de expor a necessidade de compreensão das novas formas de conjugalidade, de como lidar com as crises no casamento, por exemplo. A proposta de terapia de casal visa o autoconhecimento, sobretudo para que cada um dos integrantes da relação possa entender o seu papel e de que forma pode agir para também colocar-se no lugar do outro. Tudo isso contribuiu para que a relação não se afunde no abismo da separação indesejada. A fidelidade e a confiança são dois pilares essenciais. Além de expor estudos sobre os pesquisadores da terapia de casal, as propostas devem incluir a importância do conhecimento de psicopatologia nas relações interpessoais, além de forma de reconhecimento do amor entre os envolvidos. Muitas vezes, as pessoas precisam reconhecer que necessitam do auxílio da psicanálise para não deixarem que problemas fora da relação atrapalhem a vida conjugal e familiar. Qual a importância de acordos em terapia de casal? A terapia de casal tem ganhado cada vez mais relevância diante do advento tecnológico cada vez mais veloz. Se acordos claros e precisos não forem feitos entre os integrantes de uma relação, muito pode se perder com a interferência de terceiras por um simples comentário ou curtida na foto no Instagram ou Facebook, por exemplo. Por que devemos buscar a terapia de casal? Conhecer a necessidade de ajuda ou auxílio por parte de profissionais é uma atitude nobre. É uma virtude. Muitos casais se perderam porque não buscam terapia de casal, porque é um auxílio essencial para a relação. Não somente quando houver crise, mas afinal, na crise tudo fica mais difícil de resolver. A terapia de casal colabora, por exemplo, para que você enxergue maneiras de como resolver situações previsíveis ou imprevisíveis e não deixá-las se transformarem em problemas permanentes, contínuos e intensos da relação. Isso evita que um jogue no outro a culpa por determinadas situações, já que nesse caso a terapia de casal, cada um saberá a sua importância na relação. Pesquisadores se debruçaram sobre a terapia de casal. Psicanalistas franceses, norte-americanos, argentinos, brasileiros, entre outros, se dedicaram profundamente ao fortalecimento da terapia de casal como uma maneira de resolução de conflitos e aparentemente sem solução. Alguns desses psicanalistas chegaram a identificar que casais procuram tratamento por causa de problemas na sexualidade e na comunicação, problema com os filhos, desgaste por conta
da relação com o passar dos anos. No entanto, se relacionar com alguém exige, sobretudo, se reinventar o tempo todo e saber que ninguém é sozinho no mundo. Há relatos de homens que conseguem lidar bem com a ascensão da mulher para a vida fora de casa, onde ela antigamente ficava trancada boa parte do tempo com tarefas domiciliares. A terapia de casal auxilia na compreensão de que a mulher não pode ser vista como objeto de posse do homem, muito menos como alguém que seja incapaz de alcançar seus próprios voos de autonomia. Cada vez mais em comum as composições familiares, os homens até assumirem funções que antes eram tidas como exclusivamente do público feminino, como cuidar da casa, lavar a louça, levar os filhos à escola. Por outro lado, as mulheres assumem papéis de relevância no mercado de trabalho, embora ainda haja muita desigualdade. Tudo isso é tratado na terapia de casal. Fator indispensável para a terapia de casal, pesquisas já identificaram que a consciência sobre a existência de conflitos conjugais é indispensável. Para a indicação da terapia de casal, dita algumas problemáticas mais frequentes nos casais. Entre elas estão os conflitos relacionais e de comunicação, desentendimentos sexuais, decisão de um divórcio, a violência doméstica e tipos de relações perversas, inclusive traição. Outros pesquisadores apontaram a necessidade de alguns casais buscar a terapia de casal como uma forma de ajuda para uma separação sem trauma. Muitas vezes, o término saudável de uma relação é a melhor saída para ambos. Não há por que falar em outro caminho. Com isso, a terapia de casal mostra ainda que é equivocada a ideia de institucionalização do casamento. Ou seja, ninguém é obrigado a ficar com alguém por motivos econômicos, sociais ou familiares. É preciso haver, sobretudo, afeto genuíno. Então, a terapia de casal hoje está muito em evidência, né? Onde a gente trabalha as questões familiares, relacionais, né, do casal. Entender por que a relação está desgastada, entender qual o motivo dessa relação chegou ao desgaste. Então, a terapia de casal funciona entender isso também. Entender o casal possa um entender o outro, entender o que levou a esse desgaste no casamento. Se é falta de comunicação, se foi falta de amor, se foi falta de carinho, se foi falta de entendimento. Então, psicanálise e terapia de casal.